Bom dia, meus amores. Estamos de volta para mais uma aulinha remota. Hoje é a nossa 50ª aula remota, dia 24 de setembro de 2020, aula de História. Na tarefinha de casa, a tia pediu para você completar o anexo 1, que era justamente uma entrevista, né? Com um comerciante que você conhece do seu bairro, do seu município, tá bom? E aí, quando a gente retornar, a gente vai fazer uma avaliaçãozinha aí dessa sua entrevista. Logo depois dessa entrevista, a gente vai recapitular os capítulos que serão das provinhas que começarão próxima semana, né, gente? Vamos dar início próxima semana. Então, em História, a gente vai estudar o capítulo 3 e o capítulo 4. No capítulo 3, ele propõe um estudo sobre o universo dos meios de transporte. De maneira sintética, podemos definir o meio de transporte como recursos ou objetos utilizados para ir de um lugar para outro. E desde a pré-história, a gente sabe que tem a necessidade de se locomover, né, para cumprir tarefas distintas. Por isso, a sociedade desenvolveu uma vasta gama de meios de transportes. À exceção de casos pontuais, tais recursos foram criados ou aprimorados para buscar rapidez, proteção, segurança, conforto e capacidade para levar as coisas. Como existe extensa variedade de meios de transportes, apresentamos para vocês algumas categorias que os distinguem. A mais usual contempla o local em que um meio de transporte é empregado. Pode ser o transporte aquático, terrestre, aéreo, espacial. Além disso, outros critérios de classificação foram vislumbrados, como a forma de tração, aqueles que são coletivos, os que são individuais, os transportes públicos e os transportes particulares. Uma infografia procurou apresentar a evolução de transportes populares na sociedade contemporânea, particularmente a bicicleta, o carro, o trem, o avião. Nesse momento, a gente consegue entender que a criação das indústrias e o avanço de pesquisa em tecnologia provocaram uma gigantesca mudança nos meios de transporte desde o início do século XIX. E, por fim, nós demos destaque a um elemento crucial da agenda ecológica atual, que é o desenvolvimento dos meios de transportes limpos, ou seja, um pouco ou nada comprometem com os recursos naturais, né, gente? E aí, no capítulo 4, abordamos a criação dos meios de comunicação e o seu papel na dinâmica das sociedades modernas. Priorizamos o jornal, o rádio, o cinema, a televisão e a internet. Dessa forma, os jornais e o rádio, que são pouco difundidos entre os alunos, né, nessa fase escolar, pode ser mais aprofundado. Por isso, essa experiência foi muito enriquecedora, né? Apresentamos vários veículos de comunicação para vocês, né, nessa categoria aí. As disciplinas também de matemática, língua portuguesa, geografia, também estão relacionadas a jornal, né? Então, é um trabalho multidisciplinar nesse bimestre que a gente está vendo aí. Ademais, tal capítulo oferece uma oportunidade para que você conheça outras funções sociais do rádio, que não apenas leva música aos lares, locais de trabalho. É importante destacar que em locais de jornais impressos, imagens de televisão e internet não chegam, onde elas não chegam, o rádio é a única possibilidade de comunicação. É pelo rádio que as autoridades médicas informam sobre vacinas, que os diretores da escola comunicam o início de aulas e assim por diante. O capítulo ainda sugere uma pesquisa voltada para as tendências musicais e do comportamento do passado recente e da atualidade, né? Lembra que a gente fez isso aí? Então, a origem dos ritmos e melodias conhecidas pelas gerações mais antigas e por vocês também. As mesmas questões podem ser levantadas quanto à obra filâmica, por exemplo. Cinema, televisão, internet são veículos imprescindíveis para a veiculação de informações e a conexão entre povos e culturas distintas na época atual. Mesmo sem a complexidade que envolve a temática, torna-se necessário apresentar suas origens e a transformação que sofreram ao longo da história. Então, gente, é isso.
vai ficando por aqui nossa aulinha de hoje. Estudem bastante esses 2 capítulos, tá? O capítulo 3, capítulo 4 de História. Os meios de transporte, os meios de comunicação, meus amores. Até nossa próxima aula remota, se Deus quiser. Bom fim de semana. Próximas semanas serão as avaliações, então bons estudos, tá bom?